Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. Retomando, depois de um hiato forçado e por um motivo bastante triste, né? Todas essas tragédias que se sucederam aí das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que atingiu Porto Alegre, região metropolitana, regiões no interior do estado e assim por diante. Então agora, retomando, apesar, né, da parada que nós fizemos na nossa série sobre detetives, nós trouxemos hoje a leitura e o comentário de um artigo de Chesterton sobre histórias de detetive, que com certeza é um campo que ele conhecia tanto pela teoria como pela prática e escrita. Se você está chegando agora, não conhece Chesterton, sei lá, alguém enviou para você esse programa, esse episódio, ou você também talvez caiu aqui numa pesquisa. Chesterton é autor, né, de várias histórias de detetive com um personagem bem conhecido chamado Paddy Brown e ainda outras histórias de detetives com outros personagens. Então, se você está chegando agora e não se importa com isso, já nos dá o benefício da dúvida, pode clicar aí e dar o seu like aqui nesse nosso episódio. Além disso, também pode se inscrever no nosso canal e marcar o sininho para receber as suas notificações. E vamos lá, vamos o que Chesterton falava, né, Vitor? Então vamos lá. Separamos esse artigo. Ele vem numa coleção de artigos jornalísticos do Che, nosso querido Chesterton. Então, artigo de fevereiro de 1933. A nova história de detetive. Creio que a história de detetive, nossa velha amiga, está destinada a desmascarar muito mais do que seus próprios criminosos. Às vezes, seja dito, ela desvenda, expõe e condena seu próprio autor. Porém, além dessa questão dolorosa e delicada para alguém que assim se expõe, as histórias de detetive podem trazer à tona muito mais. Trazem consigo a oportunidade de analisar tantas outras coisas para além do próprio crime. É certo que, em seu princípio, essas histórias refletiram acerca dos diversos métodos e ciências da investigação e, em certo sentido, sobre a rivalidade entre os detetives. Aquilo que os franceses chamaram de romance policial rapidamente tornou-se um romance com propósito, satirizar a polícia. Sherlock Holmes acaba por condenar Lestrade com maior frequência e impacto do que condenava Moriarty. Rapidamente, essa fase se tornou um clichê. Tanto que os autores mais recentes da ficção policial já começaram a abandoná-la. Era fácil representar um policial apático como um tipo perdido e desajeitado, quando esse era contraposto a um exótico investigador narrador, amador, intrigante e genial. Contanto que tudo acontecesse nas páginas do próprio livro. No entanto, no mundo real, o fato de um homem ser passional não implica ser estúpido. E por isso, outros prédios que não os da Scotland Yard tornaram-se alvo dos holofotes investigativos. Assim dando começo a uma nova fase nas histórias de detetive, uma com possibilidade de criticar outras coisas e pessoas, que, por sua vez, eram potencialmente mais perigosas que os policiais e até mesmo que os assassinos. Bom, esse parágrafo de abertura, na verdade, ele é uma grande introdução ao que a gente vai conversar aqui, né? Não poderia ser diferente. As histórias de detetive, como traz o Chesterton, e quem acompanhou nos últimos encontros aqui a história das histórias de detetive, no seu começo, elas tratam realmente muito dessa questão das trapalhadas policiais. Né? Algumas mais caricatas, algumas mais não tão desajeitadas, mas algo como uma certa arrogância ao investigar os casos, tratando as coisas sempre como mais simples que eram e tendo a necessidade de um olhar desse sujeito normalmente externo às forças policiais, que tinha um olhar clínico e percebia que tinha algo mais ali, né? Então a polícia sempre parecia, na melhor das hipóteses, um corpo, uma forma muito engessada, né? Muito truncada, muito quadrada. E esses sujeitos, esses tipos exóticos, diferentes, né? Todo cheio de particularidade, todo cheio de conhecimentos
próprios da época, assim, das novas ciências, das novas capacidades investigativas, que tinham que tomar as vezes da polícia para que se resolvessem aqueles casos, que se desvendassem aqueles mistérios que eram quase holísticos, por assim dizer. É curioso que uma coisa que me aparece é muito essa coisa do como o personagem é proposto. Por que Sherlock Holmes, por exemplo, fez o sucesso que fez? É claro que a gente tem as histórias, são interessantes, há um elemento aventuresco nela e tudo mais. A linguagem não é difícil também. Não, ela é acessível. Tem mais uma coisa, a gente precisa lembrar que esses livros fizeram muito sucesso num período em que as narrativas sempre interessaram todo mundo, desde que a gente tem registro da sociedade humana, né, e de sociedades humanas, a gente tem pessoas que estão contando histórias e muitas pessoas interessadas em escutá-las, né? Algumas até mesmo fazendo disso a sua profissão. Agora, fica muito claro uma coisa, que esse personagem, o que acontece? Se eu coloco um personagem da Scotland Yard, eu não estou aqui advogando que o Sir Arthur Conan Doyle sabia disso quando escreveu sobre Sherlock Holmes, né? Quando criou Sherlock Holmes. Mas a sensação é um pouco distinta, por quê? A gente está acostumado com a ideia de que a polícia é treinada para então encontrar, né, criminosos, investigar casos e assim por diante. É o costume em vários lugares. Nenhuma polícia vai dispensar ou vai terceirizar o papel investigativo que ela possui, principalmente em coisas graves como homicídios, por exemplo. Ainda que possa ter mais ou menos abertura para contar com a ajuda de algum outro que não seja policial propriamente. Hoje em dia eu acho que isso é uma visão romântica, eu acho que a maioria das instituições policiais não vai permitir que as pessoas se atravessem em investigações, certo? Inclusive com penalidades, né? Sim. Porque vamos imaginar isso, é muito simples. Vamos imaginar que eu, Rodrigo, decidi, não, eu vou desvendar porque eu acho que a polícia está na pista errada. Sim, aí eu vou entrar numa cena policial. Isso! Como quem não quer nada. Exato. Posso saber o que precisa fazer para não macular a cena do crime, eu posso não saber. Sim. E de toda forma, mesmo o profissional treinado pode acabar cometendo algum erro. Imagina o cara que está ali de uma maneira meio diletante. Até agora me ocorreu, assim, talvez... pelo menos no próprio exemplo do Sherlock Holmes, é interessante que nunca é contado, pelo menos que eu me lembre, como ele começa a trabalhar com a polícia. Ele simplesmente já é uma ferramenta ali a que eles recorrem, né? Ele já tá ali. Nunca se vem com a explicação deste primeiro momento onde ele deu as primeiras dicas, deu as primeiras análises, né? Ele já estava lá naquela posição de detetive, de consultor de mistérios ali, enfim, aquele cargo que não existe. Exato. Eu lembro de um filme que tentou fazer isso, e tentou elaborar, mas... História de origem. Só que o problema é que, na verdade, ele foca muito menos nisso, como é que o Holmes, tanto é que numa hora, a ideia do filme veio para o Brasil com esse nome maravilhoso. No meu caso dos nomes, né, dos filmes traduzidos, né, nem a tradução. Versão brasileira. É a versão brasileira. Os cara, o nome do filme em inglês é uma palavra, os caras botam uma frase ali com 3, 4. Como é que era? Tem aquele, o que eu acho muito interessante é Airplane. Se não me engano é isso. E aí veio o Brasil com apertem os cintos, o piloto sumiu. Esse tipo de coisa. O filme também veio adaptado para a sessão da tarde. Total, já prontinho. O Enigma da Pirâmide. Mas o nome original é The Young Sherlock Holmes. Então, ou seja, o jovem Sherlock Holmes. Veio pra cá como o Sherlockinho. O Sherlockinho, o Little Sherlock. E aí, o Sherlock Boy. Mas assim, o que acontece tem uma pirâmide na história mesmo. Não é que o pessoal tá viajando, não tem nada a ver com uma coisa. Mas o grande barato do filme era, desde o começo, você pensar em como é que foi a juventude do Sherlock Holmes. Sim, como é que o sujeito descamba naquela ocasião. Ele não explica. Novamente a gente tem a mesma coisa. Ele vai estar fazendo as suas altas aventuras ali numa escola daquelas de alto nível. Eu nunca vi o filme, mas imagino que ele, no fim das contas, já venha pronto igual. E ele vem, porque ele está ali numa escola, na verdade, que ele é gravado, as locações são gravadas também em Eton, que é uma das principais escolas dessas de alto padrão na Inglaterra. E ali ele vai, mesma coisa, ele vai ter os mistérios, ele já tá atacando com o tal do... Ele tenta botar alguma coisa meio crítica, de que, na verdade, um dos primeiros casos que ele desvendou foi a traição do pai dele.
Então ele meio que deu uma bagunçada na vida familiar dele com essa história de querer desvendar, né? Mistérios. Mistérios que não são para serem desvendados. E aí, mas ele também já arranca deduzindo, descobrindo coisas. E claro, tem o jovem Watson também. Aí vai explicar pro Watson como é que ele fez aquilo depois de tudo. Mas a gente Gostei porque ele mistura, ele estraga tudo, porque claro, muda o negócio, encontro deles. Tanto é que, exatamente, tanto é que depois agora uma série mais recente vai trabalhar justamente com essas condições aí. O Sherlock Holmes encontra o Watson velho já. Sim, para dividir apartamento. Exatamente. Trataremos disso. Próximo. Você gosta dessa história? Você gosta desse tema? Gosta de Sherlock Holmes? Fique ligado nas nossas notificações, porque em breve vamos fazer um programa sobre Sherlock Holmes. Bom, pois muito que bem, estamos aqui. A coisa do clichê, aí eu achei interessante também que ele coloca assim, claro que tem muitos autores que devem estar já anos-luz produzindo obras que não vão nesse clichê. Mas ultimamente eu ouvi como é que é uma série, audiosérie, que na verdade é uma radionovela. Radiodrama. E aí e é justamente esse clichê. A coisa foi produzida há pouco tempo. E exatamente esse clichê. Eu tenho o policial é amigo desse detetive particular, e o cara, tu vê que o cara é um bobalhão, né? O cara tá preocupado em resolver. E essa é muita ideia. É um cara que tá preocupado em cumprir se ver livre. Isso, a meta do mês. Alguém tem que pagar o pato. Sim. Então esse magrão tá aqui. Como se diz em inglês, paper pusher. Assim. Ele só quer pegar os relatórios, tirar da mesa dele e jogar adiante. Exato. E aí eu tenho um exemplo que eu acho bacana para pegar o oposto disso, que é a primeira temporada daquela série. Eu não vi as outras temporadas, tá? O pessoal fala que é passável. Mas a primeira temporada que é muito boa do True Detective. Justamente com essa pegada. Chega uma hora que os caras estão fora do sistema, mas eles sabem que tem um caso que eles têm compromisso moral de resolver. Sim, porque eles já tinham dado como resolvido. Exato, mas eles sabiam. Descobrem que, não é bem assim. Enfim, assistam, vale a pena. Vale a pena, interessante. Quer dizer, tem umas cenas fortes, né, para qualquer sensibilidade, mas assistam. Mas é bem feito. E bem atuado. Bem atuado. Matt McConaughey e o... Como é que é o nome do outro que eu não vou lembrar? O Harrison. Lewis Harrison. Pode ser. O careca do Zombilândia. É o careca do Zombilândia. Que não é careca. Exatamente. Ali tem um pessoal legal nesse filme aí. É uma Stone nesse filme. Muito bem. Então, eu, por exemplo, sou desafeto da noção de grandes empresas e me satisfaço ao observar como as histórias de detetive, ao mesmo tempo que retratam dessas suas grandezas, evidenciam suas mazelas. Ele vai falar mais sobre isso, só para vocês não perderem o fio da meada. Nós estamos lidando com a ideia aqui de uma forma de escrita que é também uma maneira de eu perceber a qualidade literária de um autor, porque em grande parte a história de detetive ela recorta um essencial que pode estar presente em várias outras histórias. Sim. Se eu pegar mais de uma história que não se propõe a ser romance policial, tem algum elemento ou alguma parte dela que demanda a solução de algum sinistro. Até pela gênese da história de detetive ser na estrutura de contos, né? Primeiro vem os contos de detetive, ainda que os franceses já arranquem com os romances policiais. Enormes. No resto do mundo, todas as demais partes que estão escrevendo contos de detetive são contos. Né? São histórias curtas. Até esse momento. Né? Exato. E é algo que marca os contos, sobretudo dessa época, a partir desse ponto ali, que ao contrário de contos de fada, mas esses contos que são quase crônicas fictícias, eles começam de onde seria provavelmente o clímax da história. Né? Eles são como se fossem simplesmente uma sensaçãozinha, um recortezinho do ponto alto de um romance, né? O negócio começar em média res, né? Exato. Seria mais ou menos o meio da história. Exato. Então aquele mundo, tu percebe muito rápido que aquele mundo já existe, que ele já está acontecendo
né? Que as relações foram Não, estabelecidas. não está se construindo uma coisa. Uhum. É aquela sensação de, oi, caí no meio da aventura, peguei o meio da Isso. história e agora eu vou acompanhar e ver onde Exato. descamba. Exato. Tipo, sei lá, qualquer coisa do tipo assim, ó, Miss Meriwether entrou no salão e viu o corpo do mordomo estatelado. exatamente, sem apresentações, sem quem era essa moça, sem maiores detalhes. Que mordomo, que salão, tu vai sabendo depois. Uhum. Porque um pouco é isso também que acontece isso também é técnica pra te colocar na ótica do detetive. Sim. Porque você vai descobrir junto com ele. Exato. Sim, se presta muito bem ao formato. Até tem um outro artigo de 35 sobre histórias de detetive, traremos eventualmente ou não. Fique esperto. O sininho aí. Que o Chesterton traz, tenho quase certeza que é neste outro, não neste aqui. Que o começo da história de detetive, né, ela... Como trazia a coisa do submundo, do crime, do sujo ali, né? Exato, do noir, do como chamaria, né? Escuro, sujo, exato, decadente, insalubre. dessa decadência, dessa pobreza. Você já viu alguma coisa nesse dessa primeiro momento, a própria... Pode ser? Mas a própria... o próprio establishment literário da época acaba tratando como uma literatura, uma forma de literatura de ralé. Claro, né? Também os Penny Dreadful, então, né? Exatamente. Né? Que eram essas histórias de medo, terror, mistério. Exato. Penny Dreadful por causa que era um penny, era um centavo. Exato. Você comprava muito. Eram revistinhas. Revistinhas, assim, exato. Que hoje talvez depois virou Pulp Fiction, né? Exato. Ainda tem como é que é o outro formato? É Chilling... Que depois do Penny Dreadful passa a ter os chilling, outra coisa, outro adjetivo. Isso, chilling enquanto... O moeda. Isso, exato. Chilling. Mas enfim, e o Chesterton comenta que os próprios escritores, por conviverem com esse estigma, acabam sendo meio tímidos ao escrever as histórias de detetive. E aí tu tem, pelo Chesterton, um primeiro momento de histórias... de pobreza, certa pobreza literária, né? Que elas eram excelentes quebra-cabeças, eram excelentes mistérios, mas uma literatura mais fraquinha, mais enfim, de autores principiantes e isso, por aí vai. E no segundo momento, onde passa a cair na graça das classes mais altas, tu começa a ter bons autores escrevendo mistérios ruins, segundo Chesterton. Né? Então, é um gênero que demora a encaixar ali. E isso parece, né? Considerando que esse segundo artigo, o Chesterton vai comentar isso 2 anos depois dessa leitura que a gente está fazendo hoje, que ele nota isso a posterior dessa conversa que a gente está tendo hoje. Que ele nota isso antes de trazer essa solução que ele chama de a nova história de detetive. Né? Que, como veremos, é o enriquecimento do gênero com alguns detalhes. Perfeito. E aí, continuando... Percebi que nos mistérios mais recentes... Percebi que nos mistérios mais recentes, dos melhores autores do gênero, tem se adotado um novo método. Se usa como pano de fundo algo do modo de vida moderno, como o cotidiano de uma companhia de teatro, a realidade dentro de uma grande oficina, ou mesmo de um navio de guerra. Qualquer outra experiência que seja exótica ao sujeito comum, mas que ainda assim vivida por uma parcela expressiva. E neste contexto traz frescor ao gênero, aplicando tal circunstância à causa ou às condições do crime. É assim no último e excelente romance policial da senhorita Dorothy Sayers, Mother Must Advertise. Isso? Isso. Que foca nas condições de trabalho em uma agência de publicidade. Quem não conhece a Dorothy Sayers, ela é uma autora também de várias histórias de detetive. Também é assim no último problema que o Sr. Philip MacDonald dispôs para o coronel Anthony Guthrie, que traz os pormenores do treinamento de um lutador de boxe
recheado com detalhes técnicos sobre pugilismo. Da mesma forma, um dos melhores autores americanos do gênero escreveu 2 histórias de assassinato, onde as tramas se passam nas dependências de um enorme hospital, girando em torno da disciplina e das práticas relativas aos enfermeiros, médicos e pacientes. Para que a opção de descrever cenários específicos seja bem sucedida, é necessário um único fator: que o autor seja uma pessoa que saiba escrever. Tá aí. Por exemplo, a senhorita Sayers tira sarro da publicidade de uma forma que não é apenas que não é apenas divertida, mas vem acompanhada por uma crítica fundamental. Este novo método é um claro aprimoramento daqueles que até então eram empregados para inflar um conto policial até a espessura de um romance. Então aqui é complicado, isso é uma coisa assim, ó. Geralmente a gente percebe que um gênero pode... Eu não sei, aí cada gênero tem... Um seu dilema. Sei lá. Suas especificidades. A coisa por exemplo, Madame Bovary, que inaugura um novo estilo literário, propriamente, muitos colocam como marco. Quer dizer, você começa com uma obra de qualidade, né? Uhum. Mas o que acontece é que, mais de uma vez, algumas obras que têm um começo bastante questionável do ponto de vista de qualidade, sim, tem uma hora que uma mente mais capaz vai perceber... Acerta a mão. As possibilidades daquele gênero e vai criar alguma coisa realmente muito boa. E, entre aspas, vai colocar no mapa, né? Eu gosto muito... eu gostei muito desse ponto aqui do Chesterton, que é a cara do Chesterton, um debochezinho, que o que é necessário é saber escrever, né? Que claramente ali é uma alusão. Para um bom autor não é necessário estar naquele meio. Não precisa ser um carpinteiro para escrever uma boa história dentro de uma oficina de carpintaria, uma marcenaria, enfim. Não preciso ser um profissional daquela área. É claro que um bom escritor observará aquilo e usará como pano de fundo para desenvolver seus dramas. Claro. Né? Mas continua aqui, o próximo comentário que eu tenho a fazer vai responder ao que vem pela frente. A prática consolidava-se quase inteiramente fabricar um número de tramas que levantassem suspeitas sobre as personagens até chegar ao culpado. Poderíamos até dizer que uma história de detetive era, na verdade, pelo menos 5 histórias diferentes. Mas somente na última delas a coisa certa fora investigada. O que produz o infeliz efeito de fazer com que o infalível, o genial, o rápido, o esplêndido e brilhante investigador fizesse o papel de bobo por 5 vezes até que pudéssemos vislumbrar sua sagacidade. E aí, é disso que ele quer falar, é disso que ele fala quando ele coloca ali sobre esse inflar contos em romances, né? Então, parecia ali, ele estava percebendo uma falta de articulação literária, né? Que como esses contos pareciam ser construídos só porque essas pessoas que a cabeça era muito boa em maquinar mistérios, dispor pistas e, enfim, dispor para o leitor esse jogo mental, né, da dedução, da investigação. Perfeito. Acabava que o romance, quando esse sujeito ia tentar escrever, era mais do mesmo. Claro. Só que como ele não podia entregar o crime no primeiro capítulo, né, que seria o fim do primeiro conto, ele ficava repetindo aquele cenário investigativo tantas vezes. Perfeito. Né? Então tem uma pista, vou a exaustão atrás dessa pista, que não acaba em nada. Eu pego a próxima pista e vou... E aí, com isso, o que ele produz? Que efeito que ele causa no leitor? Que o investigador é incompetente. Claro. Né? Então, isso incomodava bastante o Chesterton. É isso que ele traz aqui. E ele realmente passa a ver nessa nova tendência, nessas novas histórias de detetive, esse potencial ao trazer outros assuntos, outros universos para dentro da história,
como uma forma de desenvolver aquelas personagens, aqueles contextos, ganhando o interesse do leitor de uma maneira justa, né? Não mentindo várias vezes, jogando o leitor de um lado para o outro, sem chegar, mas chegaremos lá, continuemos. Perfeito. E aí aqui... É claro. É claro? Ótimo. É claro que alguns experimentos, passos em falso, sempre aparecerão nessas histórias. Porém, ao recorrer tanto àquela fórmula, inúmeros autores condenaram seus Sherlock Holmes ao vexame de errar pelo menos 5 vezes por acerto. Para além ilógico e inartístico, na própria filosofia da coisa, seguir uma pista que é completamente enganosa. Há uma coisa que qualquer espécie de história deverá fazer, que é avançar, e essa espécie de história tem raros outros méritos, exceto progredir. Por tal, é um pecado contra a própria natureza, a natureza narrativa, fazer com que o investigador, no 10º capítulo, encontre-se exatamente onde estava no 2º. O detetive infalível pode cometer erros, mas ele deve, no mínimo, aprender com esses erros. Assim, o leitor também aprenderá um pouco mais através dos erros cometidos. É assim natural, portanto, que algo seja feito para destacar os detalhes de uma história de detetive, além das esporádicas tentativas de obscurecer o julgamento do detetive. E no quadro geral, essa nova expressão pela escolha de um contexto social pouco convencional, descrever suas peculiaridades pormenores, talvez nos ofereça, por si só, uma ótima fuga para as dificuldades impostas pelo nosso contexto moderno. Terá suas desvantagens, e talvez a principal vantagem é que seja capaz de lançar uma luz sinistra sobre as desvantagens das condições humanas, das condições modernas. Então, aqui o Chesterton, num oportunismo mesmo, numa felicidade para ele, na verdade já nos indica isso lá no começo desse parágrafo, quando ele diz que é desafeto às grandes empresas, aos grandes negócios, né? A ideia dos tycoons, né? Dos grandes conglomerados, tal, né? De alguma forma dos grandes monopólios, né? Da centralização de poder sobre diversas vidas na mão de poucas pessoas, né? E aí ele traz, olha, as histórias de detetive parecem estão tendo muita dificuldade em deixar de ser contos e passar a ser romances, né? A evoluir. E aí quando ele enxerga neste defeito uma oportunidade ali nessa, olha, talvez a solução possa ser trazendo esses elementos específicos ali, esses contextos de vida que são comuns a diversas pessoas, né? Que tem muitas pessoas que convivem naquele contexto, que é a realidade de vida de diversas pessoas, mas olhando para o todo, para a maioria das pessoas, não é sua realidade de vida. Perfeito. Né? E aí, claro, Chesterton não era bobo, que não perdia a oportunidade de usar contextos, histórias, principalmente a ficção, né? Para exemplificar a sua visão de mundo, a sua filosofia. Ele já dá o gancho aqui que, olha, além de ser bom para as histórias, também vai ser muito bom para o leitor, porque falando dessas outras realidades, esses pequenos espaços, a gente também tem a oportunidade de usar a história de detetive para tratar esses outros problemas do mundo moderno. O que eu quase poderia dizer também na situação é o seguinte: as histórias de detetive dão um caminho, justamente por isso que o Vitor comentou, de se seguir, né? Agora com a dinâmica do mundo moderno. Há outro conto do Chesterton que ele fala um pouco da correspondência entre alguns elementos da cidade e alguns elementos do campo, em especial da floresta. Mas, muito bem. Então, estávamos... A humanidade... Posso continuar? Por favor. A humanidade foi organizada com base na família desde seu começo, seguida pelas oficinas e outras formas de ofício, mais ou menos modeladas na estrutura familiar. Um dos devaneios mais imbecis do discurso moderno é sugerir que implique necessariamente uma espécie de confinamento, como o dos aleijados acamados,
que não podem sair de casa. Uma noção curiosa que nossos pais acreditavam como caminho das virtudes da família, viver essa segregação humana. Desumana. Pelo contrário, nossos pais pensavam na hospitalidade como uma das virtudes familiares. Só que eles perceberam que deveria haver uma família para ser hospitaleira. São os modernos que creem que deveríamos ser todos pacientes ou receptores passivos de algo entregue por ninguém e recebido por todos, como se não houvesse nenhuma forma de hospitalidade além daquela dos hospitais. O lar era um epicentro e reuniam-se em seu entorno toda sorte de coisa que não eram propriamente dele. Vizinhos, parentes próximos e os amigos da mais jovem geração, apaixonados, rivais e até mesmo o aprendiz do vizinho que casou com a filha de seu mestre. O que era dramático sempre fora atrelado ao que era da casa. A maioria dos grandes dramas, quase todos os dramas trágicos, terríveis, sangrentos e sanguinários, eram dramas domésticos. Mas era o ponto que preservava a unidade do drama. Era realizado dentro de uma estrutura definida de tempo e espaço, e acima de tudo, um elenco de personagens mais ou menos definido. Se isso é compacto e conveniente para o drama, é vital e essencial para a história de detetive. Um quebra-cabeça deve consistir em um número definido de peças, ou não é um quebra-cabeças, mas uma mera paralisia mental, uma confusão total. Agora, assim como li romances modernos que eram literalmente desorientantes por culpa das poligamias volúveis e da promiscuidade, também vejo que esses novos excelentes contos de mistério tendem um pouco a esparramar os pensamentos em vez de concentrá-los. Li histórias de amor onde os amantes eram trocados tão rapidamente que não conseguia distinguir Peter de Jean ou Michael de Maurice. Restava uma simples sensação de que a esfera da unidade havia sido rompida e o mundo estava se derramando como um mar. Tais são turvos, em menor grau, os contornos das novas histórias de mistério. Seja um grande hospital ou num armazém, você não pode tomar todos como suspeitos, de tal modo que você não terá suspeito nenhum. Você pode suspeitar de todos, porque você não conhece a todos. Há um universo largo de opções e não tentamos escolher. Mesmo o pobre e inocente conto de assassinato pode iluminar as monstruosidades da sociologia moderna, assim revelando o acúmulo de muita humanidade revelando que o acúmulo de muita humanidade só se torna desumano. Uma coisa interessante, né, até na leitura de alguns livros, como por exemplo O Homem que Era Quinta-feira, né? Mas eu acho que isso dá para falar de qualquer obra literária de Chesterton. Eu peguei O Homem que Era Quinta-feira porque é também uma história de detetive, mas você percebe muito claramente, tá, que Chesterton procura ilustrar aquilo que ele pensa através da literatura que ele produz. Essa é a chave para você ler Chesterton. Você pode se divertir muitíssimo lendo Chesterton sem ter nenhum conhecimento da filosofia pessoal dele? Eu acredito que sim. Pode. Com certeza. Agora, quando você conhece o que ele ele pensa, funciona como uma cebola ali. Isso. Vai descascando as camadas. Vai tendo essas novas camadas de profundidade para acessar mesmo. Assim, ó, tem digamos assim, o entretenimento top. Isso. Que é uma boa intriga, cenários engraçados, cenários curiosos. Fantásticos, absurdos. Enfim, diversos cenários bem literários, mas que todos aqueles problemas, tanto que as contradições engraçadas, quanto os absurdos, quanto as coisas, indicam, né, caminham em direção daquilo que o Chesterton quer que a pessoa reflita a respeito. Perfeito, isso mesmo. Né? E claro, conhecendo o pensamento dele, vai ficando mais ou menos óbvio ou evidente que aquilo se trata, né, o paralelo ali, que aquilo se trata daquilo, ou não de outra coisa. Um exemplo que eu tenho muito forte na minha cabeça é que quando, no primeiro ano de seminário,
É um ano que você faz você dá uma nivelada nas coisas, né? Ou seja, tem uma retomada dos grandes tópicos da fé, tem uma retomada, todas as coisas essenciais são retomadas e aprofundadas. Kit básico de sobrevivência para o seminarista, né? Então você agora deixa tudo uma qualidade legal, você entrar nas disciplinas, você vai ter esse kit aí. E fazia parte do kit retomar os conhecimentos de língua portuguesa. Então a gente revia todas aquelas regras gramaticais, principalmente aquelas bacanas para você poder escrever com correção, assim por diante, os trabalhos acadêmicos que nos esperavam. E a professora que nos dava aula, né, a professora muito bacana, né, e dava uma ótima aula, mas ela tinha ouvido falar de Chesterton por nós. E a gente propôs uma leitura da turma, junto com ela, do Homem que Era Quinta-feira. E eu tenho certeza que ela não leu nada do Chesterton, principalmente proposição de ideias de Chesterton. Sim. Certo? E eu creio Sim, que tudo passou reto. Reto. Todas as reflexões passaram reto. E assim, e tenho certeza que ela teria, como não é nada de outro mundo, mas teria várias discordâncias com Chesterton. Mas ela gostou muito do livro. Ela gostou muito do livro sem conhecer nada da filosofia pessoal de Chesterton e quem sabe nem sequer concordando se conhecesse. E ela gostou muito. E ela percebeu diversas reflexões propostas. Exato, e os impactos que Chesterton poderia ter tido em outros autores. Ainda assim, né, ainda que a gente tenha, evidentemente, esse aspecto que a gente comentou de sabendo o que pensava Chesterton, fica mais evidente, fica mais claro, nada é críptico de forma de se eu não li Chesterton, eu não vou alcançar esse grau de profundidade de leitura. Exatamente. Não, as histórias, elas realmente caminham de forma quase didática. Isso. Pelos temas, elas navegam por aqueles temas do Chesterton. Quem gosta de uma história vai gostar. Como se realmente ele estivesse dando uma aula e aquela história toda fosse uma analogia aos temas que ele falou naquela aula. Exatamente. Entendeu? Então, é a forma mais fácil de digerir aqueles temas tão pesados que seriam se fossem apresentados de forma expositiva, né? E não de forma lúdica. Perfeito, exatamente isso aí. E, bom, não sei se vamos ficando por aqui, vamos exaurindo acho que talvez a gente fale... Esse vídeo já ficou um pouco longo, depois talvez possamos trazer mais alguns comentários. Exato, mais coisas que nós temos aqui também que podem ser exploradas num outro momento. Mas esse aqui também é a nossa grande ideia para esse momento aqui, foi chamar você de volta para retomar conosco os nossos encontros sobre as histórias de detetive. Então, se você não ouviu ainda, ou ouviu, quem sabe você vai ouvindo enquanto vai fazendo outras coisas. Mas se você não conferiu aquilo que nós produzimos antes, certo? Não deixe de ver aqui no canal da Sociedade de Chesterton Brasil. E agora fica atento que em breve nós vamos retomar essas reflexões sobre as histórias de detetive e entender como história de detetive não é simplesmente um gênero literário, mas ela também é um lugar de prova para mais de uma qualidade que se espera de um autor literário que pode estar lá ou não. A história de detetive está aí também para ajudar a descobrir, a separar os homens dos meninos. Né? Então, acho que ficamos por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau.